Olá, olá, boa tarde, tudo bem? Chegando aqui novamente, abrindo outra live então. Para quem estava na live agora há pouquinho, há pouco tempo atrás, né? Tive uns probleminhas ali agora com o Instagram, por isso que demorei a acessar aqui. Eu iria entrar na live de uma outra amiga minha, que é coautora também do livro que nós vamos falar. E aí o Instagram não abria para mim, eu tive que primeiro postar a outra live. Agora que eu consegui acessar aqui. Então, pessoal, gratidão pela paciência de vocês, gratidão por quem vai retornar aqui nessa live. E a gente vai fazer essa live para falar um pouco sobre a coautoria do livro Superação. O livro Superação, ele é um livro que a gente está fazendo entre 11 coautores, né? Homens e mulheres. E a gente vai trazer aqui a nossa convidada, a Albanisa, que é uma coautora, que vai trazer aqui também um pouco da sua experiência que ela está tendo com esse livro, né? Então a gente vai compartilhar, na verdade, experiências aqui, tá? E a gente vai falar um pouquinho de como que está sendo essa experiência. Ó, já a Luiz já entrou aqui, já estava na outra live também. Obrigada, Luiz, pela sua presença. E a gente também vai falar em nome da nossa amiga Renata. A nossa amiga Renata, ela é a organizadora desse livro aqui. Hoje a nossa live seria nós três juntas, né? Eu, Albanisa e Renata. Porém, a Renata teve um problema de saúde e não vai conseguir hoje entrar aqui na nossa live, então, ao vivo conosco, né? E a gente deseja, né, nossas melhoras para Renata. E olha a Albanisa aí chegando. Chegou! Olha! Vamos agora, vai dar certo. A gente vai dar. E a Renata, então, está no nosso coração, né? Presente no nosso coração. Olha a Albanisa aí, toda bela, poderosa. Boa Boa tarde! tarde, Fátima. Maravilha estarmos aqui juntas novamente falando do livro Superação. É um prazer estar aqui com você falando sobre esse assunto maravilhoso. É incrível, né? A segunda live que a gente já está fazendo, eu e a Albaniza, né? A gente fez uma já faz uns 3 meses, mais ou menos, lá no comecinho, né, do nosso projeto. A gente fez já uma live falando sobre esse livro. E a gente foi amadurecendo muito durante esses 90 dias agora, com as mentorias do nosso editor, né, do Samuel, e também com as nossas experiências vividas, né, entre nós, coautores, a gente foi aprendendo bastante cada um com o outro, com a história do outro, com o capítulo do outro que a gente partilha, né, nas nossas reuniões. Então, a gente vai adquirindo esse amadurecimento e também esse conhecimento, e cada vez a gente vai ficando mais apaixonada, né, pela nossa história, pela nossa vivência e por esse capítulo que a gente está trazendo para esse livro. Então, fale um pouco, Albaniza, como se apresente primeiro, e daí fale também como que está sendo essa experiência para você. Olá, eu sou a Albanisa Pimentel. Nesse livro Superação está sendo uma experiência maravilhosa. E o mais interessante, gente, é a terapia por meio da escrita. Vocês não têm ideia das curas que aconteceram, as curas, as superações, né? O livro é superação, cada uma superação mais linda que outra. E o que é mais interessante é entender o nosso aprendizado, é entender que a gente pode, é entender que está tudo aí, que tudo é maravilhoso, só nos aguardando. E daí a gente passa por essa fase e percebe, obrigada por aquela pessoa ter existido para eu chegar aqui. É como se você vai deixando pessoas para trás, pessoas de você para trás, e vem uma outra nova vestida de Albanisa Pimentel.
É Acho que maravilhoso, isso gente. aconteceu com todos nós, né, Albaniza? Acho que aconteceu com todos nós, isso porque a nossa própria história, né? Imagina como é maravilhoso isso. A gente se conecta com a nossa história para trazer isso para, na verdade, compartilhar, né? O primeiro desejo da gente é compartilhar isso, colocar, de certa forma, para fora, né? Aquela nossa história que a gente se orgulha ou que talvez a gente sofreu com os desafios e a gente quer transmutar isso, né? Quer transformar isso. E aí, no decorrer dessa passagem, né, dessa transformação, desse processo, a gente descobre que a nossa história pode ser a história de outras pessoas e talvez as nossas dificuldades podem ser também os desafios e dificuldades de outra pessoa. E aí, aquele desejo da gente cada vez ajudar mais transforma a nossa conexão com aquela nossa história de uma maneira diferente, porque aí nós mesmos vamos vendo como nós nos superamos naquelas histórias, né? E aí a gente percebe que a gente pode ajudar outras pessoas com esses exemplos, né? Com esses testemunhos. E isso é muito grandioso. Então, esse livro Superação, a Renata, ela foi muito feliz na escolha, inclusive, do nome, né? Até porque o nome do livro Superação, ele tem duplo sentido, né? Ele se chama superação, mas também ela faz uma ênfase em separar o superação, né? Que a gente precisa ter essas ações super poderosas, super conscientes, super consistentes, né? Que a gente precisa muitas vezes teimar e treinar e fazer as coisas até dar certo, né? Então, isso para nós é de um valioso crescimento, de autoconhecimento, valoroso autoconhecimento, né? Então, temos que agradecer muito, né, a nossa equipe, né, que está à frente desse livro e também a todos esses coautores que nos ajudaram. Eu lá, no início, não me apresentei, né, porque a gente já tinha aberto outra live, me apresentei na outra live, agora aqui não me apresentei, mas a gente está com muita disposição aqui, né? Então a gente resolveu abrir outra live novamente e a gente trazer aqui esse conhecimento para vocês. Eu também faço parte da coautoria, então me chamo Fátima Roden, sou terapeuta, mentora. Também trabalho com mudança de hábitos, né? Então eu ajudo pessoas que querem mudar hábitos para adquirir um novo estilo de vida. E sou também criadora de conteúdo digital, né? Então, crio vídeos para o canal do YouTube, eu faço lives semanais, e esse livro me ajudou muito a também melhorar a mim como pessoa, mas principalmente a minha comunicação. Hoje eu olho lá para trás, a Fátima, antes de iniciar nesses projetos, né, dos livros, até eu e a Albaniza, a gente está eu estou em 4, a Albaniza está em 2, né? A Albaniza também é uma organizadora de um livro, né? Ela também tem o livro dela que ela está organizando, se chama Renascimento, inclusive estou lá também como coautora, com muito orgulho, né? Outra história, outra parte da minha vida será contada, né, nesse livro que a Albaniza está organizando. Então, a gente aprende muito a evolução que eu tive dentro desse tempo agora, em torno de 6 meses que a gente está trabalhando, né, nesses livros, foi incrível, assim. Eu mesma percebo a minha evolução e as outras pessoas de fora percebem mais ainda. Então, muitas vezes nem eu ainda não me acostumei com a evolução que eu tive. Então, muitas vezes outras pessoas vêm e nos falam. Então, por isso que nós estamos aqui também explanando sobre isso, porque faz parte também do ser humano buscar realizar os seus sonhos, buscar compartilhar suas histórias para ter esse aprendizado de autoconhecimento pessoal, melhorar-se a si mesmo a cada dia, né? Então, isso é muito importante também. E a experiência está sendo maravilhosa, né? Maravilhosa, muito aprendizado mesmo. E a gente está por lançar, né, o nosso livro, então a gente já está trabalhando há meses, né? Então, o livro de superação agora já vai ser lançado online agora em meados de julho, e a gente vai lançar ele
fisicamente lá na Biblioteca Brasileira em Nova York em agosto, dia 13 de agosto. Então vai ser lançado lá também, com muito orgulho, né? A gente está muito feliz, a Renata, né, a organizadora que conseguiu esse espaço lá para organizarmos, para termos também meu Deus, fugiu a palavra agora. Para ter De, esse livro lançado em Nova York, imagina a Fátima que nunca nem tinha pensado em ser escritora, não sei se já tinha pensado, e aí o primeiro livro ser lançado em Nova York. Não, e o melhor de tudo, ela faz parte de 2 livros que vão ser lançados em Nova York, Mulheres Vibrantes e Superação, né? Olha só. E, gente, eu vou contar para vocês, é viciante escrever. É viciante. Se eu pegar um capítulo de um livro que eu estou escrevendo, eu já, dali daquele capítulo já sai outro capítulo e já modifica o capítulo. Olha, é tão bom, é tão gostoso. E a gente se perceber por meio da escrita. Eu nunca tinha pensado em terapia por meio da escrita, e foi o que aconteceu comigo. Curas que eu jamais pensei que fosse possível. Então, a escrita, ela funciona. Ela funciona em todos os sentidos. Ali você chora ao escrever. É como se você estivesse conversando com o seu outro eu, com o Todo-Poderoso, que ele vai te iluminando, e você vai escrevendo, e ali você vai chorando e vai colocando tudo no papel. E quando você vê, você tem capítulos e mais capítulos de livros, né? E eu já estou com um monte de projetos, inclusive de escrever um de contos, né? Mas maravilhoso. e por meio dessa história de escrever, eu me tornei uma escritora internacional. Pois é, membro da Chique, né? Academia de Literatura Brasileira, membro, a IUBA, a Academia Internacional de Literatura Brasileira. Então, assim, nunca tinha passado pela minha cabeça que um dia eu ia fazer parte de uma academia de literatura. Nem eu. Muito, muito menos que eu iria curar-me por meio da escrita. Esse é o mais apaixonante de tudo. Então, por E a gente isso se emociona, né? A gente se emociona com isso. emociona. E a gente não acredita, meu Deus, é possível que isso está existindo e concretizando. O livro já está no forno lá na editora e ele já vai sair. E nós estaremos, e eu já tenho, sabe quantas vendas do livro Superação? 10. 10, Uau! 10 vendas só com amigos. Que legal, que legal. Estão aguardando o livro chegar para receber o livro e eu receber o pagamento do Que livro. Então a gente maravilha. tem gente que fala assim: não vou escrever porque não vende. Vende. Ainda estamos nesse tempo de que, graças a Deus, as pessoas ainda leem. E também estamos na fase de resgatar a leitura, porque com esse boom de internet, tudo na internet, as pessoas já não têm mais aquele hábito de ficar sentado lendo, Verdade. igual eu via meu pai. Meu gosto pela leitura começou o meu pai lendo cordel para mim. Então, não tem esse hábito da leitura, sentar e ler. E nosso objetivo também, por meio dos nossos livros, é resgatar esse hábito, sabe? Com Que é maravilhoso. certeza. Acrescentar vocabulários, né? Gostar de ler, entender as histórias, compreender que você pode mais do que você faz, sim, porque se essa pessoa desse livro conseguiu, eu vou conseguir. É mais ou menos essa a ideia, né, E Fátima? todas as pessoas que
estão escrevendo esse livro são pessoas como todo mundo é, como se diz, com uma vida própria, uma vida comum, como se diz. São pessoas que trabalham fora, são pessoas que têm que fazer o trabalho em casa, são pessoas que são mães, são pais, são filhos, tem uma família normal, todo mundo vive da mesma maneira, como se diz, né? E dentro dessa rotina, é possível ainda a gente dedicar um tempo para isso, né? Para a escrita, para a gente organizar nossas histórias, para a gente deixar esse legado, porque são histórias reais, são histórias de vitória, são histórias, algumas tristes pelas passagens que tiveram e também pelo processo que tiveram, mas ao olhar cada história, você vai ver que cada história teve um final feliz. E cada história teve um aprendizado. Então, muitas pessoas hoje estão, talvez, passando por alguns processos e não enxergam mais nenhuma luz, nenhuma esperança na sua vida, porque talvez estão no meio do processo. E a gente já passou por aquele processo e a gente chegou no final e a gente viu que a vitória chega, que a luz chega, que o progresso chega. E aí a gente resolve compartilhar isso porque a gente sabe que isso vai poder ajudar muitas pessoas. Então, eu sempre costumo dizer que esses livros, eles são livros terapêuticos, são livros que trazem uma terapia, que trazem uma psicologia, que trazem uma história de vida real e são livros de muito autoajuda. Então, hoje, a autoajuda vende muito, porque as pessoas estão precisando se conectar com fatos reais, com pessoas reais que viveram e que conseguiram passar pelo caminho, né, tortuoso, né, pelo caminho espinhoso e chegar a um final feliz. E pessoas que sonharam também com isso, ou que talvez, como a Albanisa falou, nunca se imaginaram nesse patamar. Mas aí, no decorrer da vida, né, foi passando o tempo, as pessoas foram realizando um sonho aqui, um sonho ali, foram conhecendo uma pessoa aqui, uma pessoa ali, quando vem uma pessoa lá em forma de anjo, né, e te convida para fazer parte de um livro, você entra num livro, daí você se apaixona, já entra em mais um, e aí quando você já está querendo organizar um livro, já está querendo escrever mais um livro, que nem a Albanese já quer escrever o livro de contos dela. Eu ainda penso em fazer um livro de poemas, porque eu tenho cadernos e cadernos de poemas no meu tempo de adolescente. Aí eu pegava um poema assim e lia ele e me encantava por aquele poema, e aí eu não me contentava com a beleza daquele poema, eu ia lá e ia colocando frases no meio, eu ia aumentando aquele poema, né? Então eu tinha muito essa de criar também, sabe? Então isso, hoje eu tenho vários poemas escritos lá no caderno que a metade mais ou menos do poema são criações minhas, que eu adaptei no poema que já é existente. Então, assim, são coisas assim que eu acho que enaltecem a nossa alma, né? Que enaltecem o nosso espírito, que dão uma sensação de felicidade, uma sensação de luz, de paz, porque é isso que o nosso mundo precisa. E é possível ainda termos uma humanidade em que as coisas mais antigas que eram boas, como uma boa leitura, voltem novamente. Por mais que existem os livros digitais, existem os PDFs, a gente também vai ter ele em forma de PDF para quem não tem condições de adquirir, ou então não tem espaço onde guardar, ou não gosta mesmo de ler, né, no físico, no livro físico, a gente vai ter a opção também, PDF, mas a gente ainda prisa muito aquela capa gostosa, linda ali, aquele cheirinho de livro novo, né? Aqueles livros organizadinhos ali na estante, que dá aquele desejo, qual que eu vou ler agora? Eu tenho alguns livros ali que eu já li 4, 5 vezes, né? Então é bom a gente retomar e voltar e ler novamente. Então isso tudo é muito gostoso. Então a gente também convido vocês que estão aqui assistindo esse vídeo ao vivo ou que vão ver esse vídeo gravado depois, que possam também se interessar, talvez, em querer escrever um livro, em querer contar a sua história, em querer entrar num grupo, talvez, somente para conhecer ou para criar uma intimidade. Sinta-se à vontade, procure-nos no direct, né? Tanto eu como a Albanisa, como a Renata também, como
o Samuel, que é da editora, a gente vai deixar marcado aqui na descrição do vídeo, né, os arroba deles também. A gente pede que vocês sigam nós também, né, nas nossas redes sociais. E aí vocês podem entrar em contato com qualquer um de nós e vocês podem entrar num grupo para conhecer, para ver como que funciona. Aí o desejo desperta, né? A gente cria uma intimidade, a gente forma uma família, né, Albanise? A gente é uma família, na verdade. O grupo de cada livro é uma família. Quando vai chegando perto agora o lançamento, a gente fica pensando, caramba, e depois, né, vai terminar o grupo, né, vamos salvar ligeiro o contato de cada um, né, todo mundo salvando seus contatos, para a gente não se perder mais de vista, né, porque a gente criou uma família, né, a gente criou laços, e isso é muito gostoso, isso preenche o nosso coração, preenche a nossa vaidade, né, a nossa disposição da gente ter aquela empatia pelo ser humano, ter aquela solidariedade, ter aquela união, né, aquela cortesia. Então, tudo isso faz muito bem ao ser humano, né? Nós precisamos viver mais isso. Então, se você gostar também e tiver interesse, pode nos procurar. Para adquirir o nosso livro também, você já pode se inscrever na lista de oferta de livro com desconto. A gente está fazendo, né, a nossa lista de ofertas. A Albanise já vendeu 10 livros, né? Já está lá na lista de inscrição dela. Então, os primeiros livros a gente vai oferecer um desconto. E em breve a gente vai ter o livro físico e vamos estar anunciando também nas nossas redes sociais, nos nossos stories aí. E aí, vamos que vamos, né, Albanise? Sim, realizando esse sonho que parecia distante e agora está tão aqui na mão. Já já eu vou estar aqui mostrando para vocês na telinha aqui, olha aqui o livro Superação, você pode adquirir o físico, online, e você também pode participar sendo um escritor, um coautor, e depois também pode organizar, já já a Fátima vai organizar o dela, eu aposto. Né? Com certeza, estou pensando. Tudo que eu sei dizer para vocês aqui é gostoso escrever. Demais, Gostoso. demais, né? Nossa, muito bom, muito bom. E quando chega perto, assim, dá um friozinho na barriga, e às vezes a gente se belisca, né, para ver se é verdade, e aí a gente pensa, caramba, né? Como a gente achava que seria difícil, né? E não está sendo difícil. Gente, quando a gente quer alguma coisa, a gente faz. Quando a gente tem vontade de realizar as coisas e a gente tem desejo de concretizar as coisas, a gente não acha difícil, a gente não acha pesado, a gente acha um jeito, a gente acha um tempo e a gente faz, né? E no momento que a gente fez, a gente recebe o nosso automerecimento, porque quando a gente se sente em paz e com o dever cumprido e com a nossa missão em andamento, né, nosso propósito, a gente pensa, bah, vou fazer a diferença nesse mundo, né, vou deixar parte da minha história. O dia que eu não estiver mais aqui, meu livro vai estar, sabe lá por quantos anos ainda, né? Então, isso tudo é muito legal, muito legal. Então, não percam a oportunidade, se vocês têm esse sonho também. Nos procure, nos siga, conheça um pouco mais sobre o nosso trabalho nas nossas redes sociais, a gente divulga bastante, a gente fala, a gente comenta, a gente tem lives com as outras coautoras também, com os outros coautores. Então, muita coisa que vocês podem aprender com cada coautor, porque cada coautor é único, né? A gente tem um livro em comum, mas cada um com a sua história única. Então, cada aprendizado é único, cada história é única e cada emoção que a gente sente também é única, né, Vanessa? É única. A gente compartilha, mas a gente... Gente, durante as leituras dos capítulos, que a gente passa por uma fase de correção nesse período, a gente chora. Eu chorei, cada capítulo era um choro, porque cada um é único, cada um uma história. São vários autores em um único livro, então cada história é emocionante. Eu chorava, chorei mesmo, em muitos capítulos. E essa emoção a gente vai levar. E o interessante, Fátima, é a gente
ajudar pessoas que nem não nos conhecem, né? A gente nem conhece. Quem vai comprar o livro, quem vai comprar de mim, não te conhece e vai ver tua história, por meio da tua história, aquela pessoa que você nunca viu vai conseguir evoluir, vai conseguir fazer uma coisa que não achava possível. Então, é maravilhosa essa sensação de você estar ajudando outros. É É maravilhoso. incrível, é incrível, é única também, né? É única. E o bom disso tudo é que, além da emoção, tudo que a gente sente com o capítulo dos outros, a gente também se emocionou, com certeza, ao ouvir o nosso editor ler o nosso capítulo, porque todos os capítulos, eles foram lidos nas nossas reuniões, né? Uhum. Então, no momento que eu ouvi o meu capítulo sendo lido, o meu capítulo do livro, assim, ouvir alguém falar da minha história, né, da maneira como eu coloquei ali, das minhas superações, quando que eu superei os meus problemas, meus desafios, como que eu superei, quais foram as ações que eu tive que fazer para conseguir atingir meus objetivos e evoluir. Isso tudo parece que vem assim com mais emoção ainda do que no momento que a gente escreveu ou que a gente gravou um áudio ou algo assim, né? Porque é algo assim que, nossa, caramba, eu tô escutando uma leitura de alguém falando sobre uma história de alguém, e esse alguém sou eu, É inacreditável. né? Dá uma emoção incrível, você não imagina. E a gente fica assim, sabe, meu Deus, como que eu consegui tudo isso? É, Verdade, eu me senti assim, eu pensei, nossa, isso está acontecendo, gente do céu. Eu chorei quando eu recebi o capítulo editado, né, pelo editor, eu chorei quando ele leu o meu capítulo, eu chorei cada vez que tinha que refazer alguma coisa, consertar alguma coisa, e ele mandava novamente o capítulo, cada vez traz uma outra emoção. Então, imagina as pessoas que vão ler e que vão se conectar, pessoas que a gente nos conhecem também vão se surpreender, porque a gente escreveu muita coisa no nosso capítulo que muitas vezes nem a nossa família não sabe, né? Eu não sei a Aldalisa, mas eu tenho algumas emoções que eu deixei transparecer que eu nunca tinha falado sobre. Por isso que é curativo, é terapêutico, né? Porque você se cura através disso. Você não, olha, chega a me arrepiar. Você não precisa de um psiquiatra, ou de um psicólogo ali, ou de um terapeuta. A própria escrita ali, o próprio ato de você colocar isso no papel ali, curou, porque você abriu para a verdade, você transmutou aquilo que estava ali, talvez incomodando de certa forma, né? E às vezes vergonha, eu não vou falar isso, né? Porque o que as pessoas vão dizer de mim? Eu não vou contar para minha família, porque não vão entender o que eu senti, o que eu penso. E ali no livro, não, vou colocar ali, leia quem leia, né? É o que eu penso, é o que eu sinto, é a minha verdade. E assumir a nossa verdade é tão libertador. Gente, vocês nem imaginam. Isso é muito libertador. Então, isso é curativo, isso cura a alma, não cura só o corpo e o espírito, cura a alma, cura de dentro para fora, né? Então, assim, é maravilhoso. Só isso a gente tem a dizer, né, que é maravilhoso. E a nossa live foi incrível, eu acredito que a gente entregou a nossa melhor versão, e eu acho que a nossa, de não ter dado certo lá no início, né, o processo das nossas lives hoje, eu acho que nos preparou mais ainda para a gente ter, olha, a gente teve uma superação hoje, né, a Albanisa abriu uma live, eu abri uma live, uma não conseguiu entrar na live da outra, e agora a gente abriu outra live para estar aqui falando para vocês, olha a superação aí. E a Fátima lá, frustrada, eu disse, calma, deixa o passado no passado e vamos abrir outra. O Instagram bugou, não deixava postar outra live, não deixava eu entrar na live da Albaniza. Eu pensei, mas caraca, o que eu vou fazer agora, né? De repente, daí mais com calma, conversamos, daí eu fui lá, tentei de novo subir a outra live que eu tinha feito, né? Aí, de repente, foi a live, né? Foi.
funcionou a internet, sei lá o que estava bugando, o que estava travando. Aí a Albaniza, vamos para outra, vamos aproveitar essa energia, estamos aqui, né? Fizemos nossa live maravilhosa e esperamos que vocês tenham gostado e que vocês nos sigam e que vocês também se inspirem com as nossas superações que a gente está tendo e tudo que a gente está trazendo aqui, porque é muito valioso, é muito bom. E o livro Superação já está no forno e vocês já podem fazer suas encomendas, tá bom? Com a Fátima, comigo, com a Roberta, com a Renata, com o Samuel, com todo mundo, vocês podem. Basta sigam a gente aqui e entrem em contato, mandem um direct, vocês vão amar o livro. Com certeza, com certeza. A descrição do vídeo a gente vai, então, ainda colocar algumas explicações também, vai colocar os arrobas, né? Talvez eu não consiga fazer a descrição logo agora, mas em breve já estará disponível. E aí vocês divulguem também esse nosso trabalho, nos ajudam, né, com divulgações, com compartilhamentos, né, dos nossos vídeos, a gente agradece. E um ótimo final de semana para todos, né? Que Deus abençoe a todos. E sempre lembrem de uma frase assim que eu gosto muito de citar, eu já vou deixar aqui como em forma assim de uma coisa para vocês pensar, de uma reflexão para vocês pensar. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente não é capaz, né? Então a gente precisa assim confiar em algo além a nós. Então eu gosto muito da frase que diz assim: põe o pé que Deus põe o chão, tá? Porque em uma outra live eu vou contar uma história sobre quando nasceu concretamente o sonho de eu escrever um livro. E o que aconteceu para que eu resolvesse pôr o pé e esperar que Deus pusesse o chão. Eu tenho certeza que é uma história emocionante. Eu vou contar numa live ela e vou marcar todos os coautores dos livros que eu estou participando. É ótimo. Vamos aguardar a live da nossa querida escritora Fátima Holden. Olha que nome lindo, já é de escritora mesmo. Chique, né? A Albaniza Pimentel também é chique. Ela já está lá com o Instagram dela até de escritora, olha. Maravilha, né? Maravilha, Albaniza. Qual a sua frase para reflexão? Tem alguma frase para deixar para nós? Uma frase para reflexão que eu gosto muito e eu vou contar para vocês. Um dia eu fui visitar uma pessoa que tem Alzheimer. Essa pessoa que tem Alzheimer olhou para mim e disse assim: você veio para ser, você é mais do que veio para ser. Aí eu entendi, gente, alguém do outro mundo está falando comigo por meio dessa pessoa. Que a pessoa tem Alzheimer, como que ela fala isso? Olhou bem nos meus olhos e falou: você é mais do que veio para ser. Então, sejam mais do que vocês vieram para ser. Que lindo, que lindo. Então, assim, isso me marcou muito e eu falei, gente, um anjo está falando comigo. Né? E eu estou trazendo essa frase para vocês: sejam mais do que vieram para ser. E ponham os pés que Deus põe no chão. Olha como complementou nossas frases aqui, sem a gente ter combinado nada, né? Sem a gente ter combinado nada. E nunca se julgue incapaz, porque Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos, né? Então, não esqueçam disso. Todos nós somos capazes. Com a força de Deus, com a nossa boa vontade, com a nossa dedicação, com a nossa persistência, nossa autoconfiança, todos somos capazes. Um bom final de semana para todos, até a nossa próxima live, teremos mais lives semana que vem do nosso livro, fiquem nos acompanhando aí. Uma boa tarde a todos. Beijo, Albaniza, gratidão. Gratidão, tchau. Tchau. Tchau.